Isso, olha a hora, hein? Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Já são 7 horas e 26 minutos. Você está ligadinho do programa Acordando com as Notícias. Programa esse apresentado, comentado por este amigo de vocês, Assis Ramalho, de segunda a sábado. Todos os dias eu estou aqui logo cedinho, a partir das 6h30 até as 8h30, fora aqueles acréscimos, porque aqui é igual a partida de futebol, Brasil. A gente também tem acréscimo, tá bom? É o seguinte, mas como sempre o programa leva para vocês as notícias que serão notícias durante todo o dia, ao vivo. O programa que apresenta as notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, notícias do esporte, polícia, política, economia, entrevistas, as manchetes dos jornais pelo Brasil, e também tem o quadro Entrevistas, Todos os dias aqui a gente também tem as nossas entrevistas, e hoje o entrevistado do dia é o Ramon Braz. Ele é diretor da comunidade terapeuta Peniel aqui em Petrolândia. Essa comunidade que tem uma relevância, uma grande importância aqui para o município de Petrolândia, que inclusive aí está sendo agraciado pelo governo federal. Enfim, muitos detalhes aí a gente vai falar, o Braz vai falar, a gente já postou matéria em blog e tal, mas quem vai contar todos os detalhes é o Braz, o Ramon Braz, que é o Ramon, filho do meu amigo Braz, do Verdurão ali. Ramon, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite e parabéns aí pela instituição. Bom dia, Ramon. Então, bom dia, Assis. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã, podendo estar partilhando um pouco aqui sobre esses acontecimentos que a gente vem sendo agraciado no decorrer dos anos, e agora em 2019 com essa bênção aí que surgiu. Também quero aqui agradecer à população de Petrolândia, em específico a quadra 9, aqui é essa quadra maravilhosa, acolhedora de Petrolândia, Pernambuco, e saudar também aqui a todas as lideranças do município, bem como a minha família também. Quero aqui agradecer, como a Cia já falou aí, ao meu pai Braz, o Braz do Verdurão, a minha esposa, a minha mãe, a todos os membros da comunidade terapêutica Peniel, e as lideranças tanto política como do setor jurídico da cidade de Petrolândia. Desde já também eu quero aqui agradecer aos ouvintes da Web Rádio Petrolândia e os leitores do blog de Assis Ramalho, que ao meu ver também é um blog que vem crescendo no decorrer do tempo aqui em Petrolândia e vem tendo uma envergadura muito grande aqui no nosso município. Graças a Deus. Inclusive também os nossos leitores que acompanham as matérias do blog de Assis Ramalho. Tem a oportunidade de ouvir o programa ao vivo diariamente aqui, inclusive as entrevistas, que é o caso agora, Braz. Aqui é bate-papo, E também posteriormente tem a oportunidade de ver a matéria no blog, inclusive disponível o vídeo, que é essa fuxiqueirinha que está aqui nos gravando, Ô Braz, você me chamava Braz, mas é o Ramon Braz, À vontade. Recentemente a comunidade terapeuta firmou convênio aí com o Ministério da Cidadania para oferecer acolhimento gratuito na região. Gostaria que você fizesse um resumo aí, que depois dessa matéria aqui, muitas perguntas e tal. Então, faça um resumo aí, como é que funciona, como iniciou. Vou até voltar um pouquinho atrás, porque aqui nada é programado não, para isso. Como iniciou essa instituição, no caso a comunidade terapeuta Peniel, para a gente depois na frente falar sobre o que eu vinha falando agora. Então, Assis, a gente já tem um trabalho com essa realidade há algum tempo, Quando eu particularmente fiz alguns cursos nessa área, alguns estudos relacionados à dependência química, e me preparei antes de adentrar nessa caminhada. O que acontece? Ao longo de 5 anos foi quando a gente assumiu a direção da comunidade terapêutica Peniel. Então a gente tem 5 anos nesse trabalho, que anteriormente era desenvolvido através do MASP. Okay. Acho que muitas pessoas lembram do MASP, que era lá na Serrota, o senhor mesmo lembra, Exatamente. O MASP era um trabalho voltado para essa realidade de acolhimento, de tratamento e posteriormente a reinserção social dessas pessoas que tinham esse problema com o uso de substância psicoativa. O que acontece?
Naquela reunião que teve, a gente assumiu a direção do MASP. E a partir daí surgiu um novo tempo. O que acontece? A gente modificou também o nome, né, que agora é Comunidade Terapêutica PNL, por questão de situação jurídica. Né? Esse nome foi modificado. Para buscar apoio também perante o governo federal. Isso mesmo. A gente também se atualizou com relação a alguns alvarás, licença sanitária, todos os alvarás de funcionamento, toda a parte jurídica, a parte funcional, a parte de documentação também foi tudo atualizado a partir daí. O que acontece? Quando em 2014 para 2015 foi onde a gente iniciou esse trabalho aqui no município. A partir daí a gente iniciou uma nova sede, que hoje se localiza na Agrovila 1, do Bloco 1, ali perto do trevo de Itacaratu, entrando para o lado da bomba da Chesse, né? Então, a distância daqui para lá é 7 km, assim, saindo ali da rodoviária, até chegar... Praticamente aqui mesmo, na cidade, né? Próximo. Do berço mesmo. O que acontece? E a partir daí foi um trabalho muito árduo, difícil, por conta da questão dos recursos que a instituição não tinha, e a gente começou a trabalhar. E a gente decidiu arregaçar a manga mesmo e começar a trabalhar. Por quê? Porque a gente tinha um compromisso tanto com a recuperação das pessoas, como com a obra que a gente assumiu. Porque a partir do momento que você assume uma instituição, a gente tem que se responsabilizar com todas as áreas. O que acontece? A partir dali a gente começou a trabalhar, a desenvolver esse trabalho e acolher pessoas, né? E os anos foram passando, a gente também conseguiu o título de utilidade pública. Os anos passando, muita dificuldade também. Muita dificuldade financeira, principalmente. Aí, eu sempre converso, principalmente com o seu pai Braz, né? Nesse período todo aí eu sempre conversava mais com ele que com você, né? Até então eu nem conhecia você, depois foi que nós nos conhecemos, né? Falar a verdade, em eventos por aí, e eu sempre acompanhei, e o Braz sempre falava na dificuldade, com certeza muita dificuldade. Quer dizer, hoje, graças a Deus, as coisas estão florescendo, estão, vamos dizer assim, abrindo um horizonte, mas as dificuldades foram grandes, né? Com certeza, e muitas pessoas acham que isso surgiu do dia para a noite, mas não é isso que eu quero assim. tocar nesse assunto aqui agora. Não é assim que esse trabalho, como eu disse, a gente assumiu no começo de 2015, no final de 2014 para 2015, o grupo, a nossa família, no caso, assumiu a direção dessa associação e a partir daí, mas essa associação já tinha um trabalho dentro de Petrolândia, já existia um trabalho, ainda inclusive vários frutos já surgiram aí, não só aqui, mas na região também, aqui nas cidades próximas, Tacaratu, Itaparica, Jatobá, Floresta, Ibimirim, Najá, toda essa região aqui se beneficia através da comunidade terapêutica PNL, no caso que naquele tempo era o MASP, hoje Comunidade Terapêutica PNL. Então esse trabalho é um trabalho antigo aqui, que começou lá atrás, através de um grupo religioso, né, de pessoas que tinham realmente o amor à vida, o amor à família, e decidiram fazer esse trabalho. E a gente está sendo uma continuação daquilo que começou lá atrás. O que acontece? Quando surgiu essa dificuldade, a gente não pensou em desistir, pelo contrário, a gente começou a buscar ajuda, a gente pedir ajuda, e houve um tempo que a comunidade quase fecha mesmo as portas, porque os recursos se fecharam, e como o recurso fechou, automaticamente também as vagas diminuem. Tá entendendo? O que acontece? A gente não tinha condições de trabalhar, porque a gente tem que dar alimento, tem que ter a alimentação, a base logística, enfim. A gente tem um quadro de profissionais, a gente tem um quadro de profissionais. A gente tem toda uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar que precisa, que são pessoas profissionais, capacitadas, que trabalham e que precisa receber o seu salário, que precisa desenvolver o seu trabalho para poder posteriormente ser beneficiado com o salário. Quer dizer, correr o risco de fechar. Então, porque se a gente não tem os profissionais capacitados de acordo com o que a lei pede, a gente não pode funcionar. Então, a maior dificuldade era essa.
Aí o que acontece? Mas aí Deus foi abençoando, né? Assim, e agora em 2018 a gente teve um edital, né? Esse da na antiga Senad, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, hoje é a Senapred, que é um braço do Ministério da Cidadania. No caso, a Senapred é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. É a nova secretaria, que é regida pelo Dr. Quirino, não é isso? Do Ministério da Cidadania e do Osmar Terra. Então o que acontece? Essa secretaria, eles no ano passado, no caso, não era essa equipe, mas eles lançaram o edital no ano passado, 2018, na antiga Senado. O que acontece? Aí, para beneficiar todas as comunidades do Brasil. Não é isso assim. Então, mas porém ainda tem um detalhe. A comunidade, para ser contemplada nesse edital, tinha que estar de acordo com os parâmetros legais que eles exigiram. E um dos documentos principais que a gente teve mais dificuldade foi a licença sanitária, do alvará sanitário. Porque não é o município que dá. Esse alvará sanitário ele vem lá de Arco Verde, da APVisa, Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. E teve dificuldade. Esse foi o documento mais difícil que a gente encontrou mais dificuldade. Por quê? A documentação daqui do município a gente teve uma certa facilidade porque o pessoal já conhece o trabalho e o pessoal sabe que fez uma visita e a partir dali identificou que realmente poderia ceder o alvará normal, esse de licença, o do bombeiro. Porém, esse outro não era aqui, na Secretaria de Saúde. Então a gente teve que correr em Arco Verde, bater na porta lá dessa instituição para poder a partir daí solicitar uma visita. E eles vieram aqui. E nessa vinda foi identificada uma série de coisas que precisariam ser atualizadas. E eles deram um prazo. E o edital já estava aberto e a gente teve que correr. E aí a gente correu para cá e correu para lá e edital aberto, mas vocês sem a documentação necessária. E teve que fazer investimentos ali para poder depois a gente ser contemplado no edital, senão não tinha condições de entrar. E aí a gente se atualizou no que eles pediram, uma série de coisas eles pediram relacionadas à água, à dispensa, à cozinha, muitas coisas eles pediram atualizações no prédio, a cozinha mesmo teve que modificar praticamente toda. Então foi um desafio muito grande que a gente encontrou ali, isso já o ano passado. Aí o que acontece? A partir daí a gente se atualizou e solicitou novamente uma nova visita. Eles vieram e foi aprovado, graças a Deus, pela APVisa, né, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. Hoje, em Pernambuco, a comunidade terapêutica PNO é a única que tem essa licença sanitária, a partir dessa instituição. Então, aqui em Pernambuco é a única que tem... Em Pernambuco, perdão? É a única comunidade terapêutica que tem a licença sanitária pela APVisa. É a única. Se você for para o lado de Petrolina, lá tem outras comunidades, mas não é pela APVisa, lá é pelo próprio município, entendeu? É mais fácil. Sim, aí vocês conseguiram? A gente conseguiu o alvará sanitário pela APVisa. Esse órgão é o mesmo que fiscaliza hospitais, farmácias, tá entendendo? Aí a partir daí vocês ficaram com a documentação para dar entrada? A partir daí, aí na verdade esse documento foi o divisor de águas de toda a situação, porque a partir daí foi onde a gente conseguiu fechar o envelope, né? Fechar o envelope para poder enviar para Brasília. E aí a gente soube também dessa notícia que aqui em Pernambuco é a única comunidade terapêutica que tem esse alvará, somos nós, aqui da comunidade terapêutica PNL. Então, queira ou não queira, já é um privilégio grande, né? A gente ser a única instituição do estado de Pernambuco que tem esse documento. As outras todas têm pelos municípios, tá entendendo? E para conseguir esse convênio com o Ministério da Cidadania, demorou muito não? Então, aí em 2018 a gente enviou um envelope fechado, né, de acordo com todas as documentações que eles exigiram. E a gente foi só no aguardando. E aí depois saiu no Diário Oficial da União o resultado. E a gente tinha sido contemplada. Porém, ainda tinha uma ressalva ainda de um documento que faltou, que era da Secretaria de Saúde, daqui do município, outro documento já. E aí eles deram um prazo de 5 dias úteis, e a gente teve que correr, eu tive lá com o Pedro, na época era Pedro, né, secretário, e tive lá, corri em Pedro, marquei uma reunião de urgência com ele,
E naquele momento ali eu mostrei toda a situação como estava funcionando e que a gente precisaria do apoio daquele documento urgentemente. E Pedro disse, Ramon, esse documento demora um tempo para poder sair, mas a gente vai ver o que a gente pode fazer. E eu disse, a gente precisa, as famílias precisam, se a gente não conseguir esse documento, a comunidade não vai ser aprovada nesse edital e a gente só tem 5 dias úteis. E aí foi onde... 5 dias. Eles deram, né? E aí foi onde Pedro... A gente finalizou aquela reunião e Pedro disse, não, Bruno Ramon, depois eu vou lhe avisar. E depois ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp e disse que o documento estava pronto e que eu poderia ir buscar lá. E aí eu fui, peguei o documento rapidamente e naquele mesmo dia enviei pelo correio. E aí eles finalizou os 5 dias, eles entrou em fase de análise lá em Brasília e depois eles mandaram o resultado, que tinha sido aprovado e que o documento foi aceito. O que acontece? A partir daí a gente ficou aguardando, né? Aí em 2019, com a mudança de governo, que entrou esse novo governo aí com a nova secretaria, porém esses convênios, assim, ele já vem de muitos anos. O primeiro edital que foi lançado foi, se eu não me engano, foi em 2014, 2012 para 2014. Então vem passando de governo para governo, tá entendendo? E a situação agora está cada vez mais sendo ampliada, né? Quando iniciou lá atrás, na época, se eu não me engano, era de Dilma ou era Lula, não sei, era uma quantidade de comunidades que era contemplada. Agora está aumentando, né? Agora mesmo foi liberado mais vagas, mais comunidades estão sendo contempladas com esses mesmos edital, né? E esse edital Que bom. Isso. Agora vamos ao fechamento aí sobre como vocês conseguiram, né? A ideia é mandar pelo correio. Certo, pronto, aí a gente enviou, foi aprovado, aí agora a gente ficou aguardando. Aí eles, em 2019, agora já, eles eles deram a liberação para assinatura do contrato, que foi naquele dia que aquela Você viu aqui que ele postou no blog, né? Que essa aqui, Comunidade Terapeuta Peniel, firma convênio com o Ministério da Cidadania para oferecer acolhimento gratuito na região. Né? Isso, aí esse acolhimento, Assis, esse serviço de acolhimento, ele destina-se a pessoas com transtorno. Pronto, é a esse ponto agora que a gente vai debater, né? Porque a partir do momento que a gente postou essa matéria do blog, muitas perguntas, inclusive não de fora, né? Procurando saber como os procedimentos, e você vai explicar agora, né? Tome seu cafezinho, fique à vontade aí, porque aqui assim é ao vivo e o bate-papo aqui é descontraído mesmo, mas também com muita informação. Olha, você está ligadinho no programa Acordando com as Notícias, todos os dias, né? Aqui pela web, Rádio Petrolândia. Eu, esse amigo de vocês, Assis Ramalho, apresento o programa Acordando com as Notícias, ao vivo, e posteriormente vocês podem assistir, por exemplo, a entrevista que vocês estão agora ouvindo aqui, esse bate-papo com o Ramon Braz, vai estar disponível em breve também no blog de Assis Ramalho. O programa Acordando com as Notícias, para vocês ainda que não estão bem por dentro, né? Muita gente está por dentro, mas sempre tem aquelas pessoas, né, que ainda não está a par da coisa. A gente chega aqui todos os dias de manhãzinha, apresenta muita informação, notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, com a participação do ouvinte pelo 999-55-11-86, tem as notícias do esporte, da polícia, da política, ou seja, a gente deixa nossos ouvintes atualizados logo cedinho, de segunda a sábado, tá bom? Então olha a hora, 7 horas e 45 minutos, programa esse que está aqui hoje batendo papo com o Ramon Braz, né? Ele que é o diretor da Comunidade Terapeuta Peniel. Então, Ramon, como é os procedimentos, né? Quem tem direito, por exemplo, nesse exato momento, se alguma pessoa aí, alguma família tem algum dependente, o que é que eles podem fazer para colocar essa pessoa na sua instituição? Então, Assis, E como é que funciona? Certo. Os serviços de acolhimento destinam-se a pessoas que têm com transtornos decorrentes do uso, do abuso ou da dependência de substâncias psicoativas, que necessitem de um afastamento do ambiente no qual desenvolveu, se iniciou ou se estabeleceu o uso ou a dependência de substância psicoativa, tais como o álcool, o crack, a maconha. Ou seja, esse serviço
ele destina a esse público, é direcionado para esse público. Ou seja, se o camarada, a pessoa tem problema com o uso, tá entendendo? Faz um uso esporádico ou até mesmo desenvolveu uma dependência. E aquela substância já está se tornando um problema para a vida dele, já está atrapalhando nos estudos, já está atrapalhando no trabalho. Aquele uso já não é mais só um final de semana, aquele uso já começa a ser todo dia, tá entendendo? Já começa a causar problemas na família, já começa a causar problemas com a vizinhança. Então, esse camarada ele já está, o uso para ele já está se tornando um problema. Vocês fazem uma entrevista com as pessoas que chegam lá, uma perícia, uma entrevista? Então a adesão ao tratamento, no caso ao acolhimento, eu costumo chamar de acolhimento. Exato. Porque o tratamento já é uma palavra mais avançada e eu costumo chamar um acolhimento, que é onde ele vai ser acolhido naquele momento e ali vai depender dele se ele quer continuar ou não. Então, para ele iniciar nesse acolhimento, ele passa por uma avaliação prévia, diagnóstica, no caso por um profissional de saúde, ele procura pode ser até o médico do pronto-socorro, do hospital, e ali faz uma avaliação prévia da situação. Essa avaliação é acompanhada por vocês ou a família tem que... A família. A família, né? No caso, se ele não tiver família, ele pode ir sozinho mesmo. Se porventura ele não conseguir essa avaliação, tipo o hospital está muito cheio, ou não teve condições de conseguir essa vaga para passar por um clínico, aí a gente aceita e depois a gente encaminha ele para o posto de saúde. O que acontece? Precisa ser maior de 18 anos. Menor não pode. Não, aqui a gente não acolhe menor de 18 anos. Precisa ter problema com álcool, com o uso de álcool, drogas ou alguma substância psicoativa, né? E precisa ter também documentação, RG, CPF, e algum comprovante de residência. E o papel da família, a pessoa pode conseguir isso só ou tem que ter um amparo da família? Como é que é isso? Então, Assis, eu costumo dizer que a evolução é bem maior quando a família está envolvida. Família, né? Porque a maior dificuldade que a gente tem é de recuperar uma pessoa que não tem família. A estatística é muito difícil, porque ele contraiu ali 2 vícios. O vício da droga e o vício da rua. É 2 dependências que ele tem. O vício de morar na rua, de viver na rua, e o vício das drogas. Então esse que não tem família é mais difícil ainda. O que tem família é mais fácil, por quê? Por conta da questão da ressocialização. Quando ele adentra no acolhimento, que começa a participar das atividades, da rotina, da instituição. Essa visita também do parente e tal. Porque na verdade a adesão é voluntária, né? E a permanência também. Então a gente só aceita se ele quiser. Então, não força ninguém, né? Não, se ele não quiser, ele não vai entrar no sistema. Então primeiramente tem que vir dele, da pessoa que quer, ele aceita o acolhimento, posteriormente aceita o tratamento que a instituição disponibiliza. E ele começa aí um programa, Assis. Na comunidade ela tem um programa de acolhimento, né? A gente chama projeto terapêutico, né? Que é executado por uma equipe multidisciplinar, através de psicólogo, assistente social. A gente tem hoje a psicóloga trabalha 3 dias por semana lá, a assistente social trabalha 3 dias por semana, a gente tem conselheiro terapêutico, a gente tem monitores em dependência química, a gente tem um coordenador geral, que também tem experiência em dependência química, que no caso sou eu. A gente tem cozinheiro, a gente tem um quadro de funcionários que trabalham nessa realidade. E a gente tem também o serviço em rede. O serviço em rede é a parceria com as instituições, que é no caso a Secretaria de Saúde e a Assistência Social. Do município aqui. Porque a comunidade ela não faz parte do sistema, tá entendendo? Não faz parte do SUS, nem faz parte do sistema de saúde. Porém, ela é de interesse. Tá entendendo? A saúde ela tem interesse nesse trabalho. E a assistência social também. A comunidade não faz parte do sistema no caso da secretaria. Não. A comunidade, porém a secretaria tem interesse e a gente também tem interesse, é uma parceria. Aqui, veja bem, o trabalho de vocês, da comunidade terapeuta, da PNL,
é de grande relevância porque eu não digo que tira um peso da prefeitura, vamos dizer assim, do trabalho da Secretaria da Prefeitura, não. Mas se não fosse essa comunidade, a Prefeitura com certeza estava com mais dificuldades ainda, no caso da Secretaria da Prefeitura, né, por aí. E a demanda está grande. A demanda, exatamente. Né? Exatamente. Você que tem conhecimento dia a dia, você sabe disso. E outra coisa, Ramon, a gente observa, inclusive sempre eu comento aqui nesse programa, que o problema de drogas, muitas vezes as pessoas associam a droga é para quem mora na periferia, é para um pobre, é para aquilo, mas você vê que isso está infiltrando na classe, na sociedade em geral. Né? Você com certeza pode falar mais sobre esse assunto. Inclusive aqui em Petrolândia mesmo a gente atende pessoas do bairro Novo Horizonte, do bairro Nova Esperança, das agrovilas do Mandante, do Limão, da Reta, do bairro Nova Esperança, da quadra 1 até a quadra 17. Então toda a classe social. Do Sem Terra, de todo local a gente já acolheu pessoas aqui, né, no decorrer desses anos. Então, pessoas de classe social alta, de uma classe de vida bem estruturada, financeiramente, com profissional, né? Que muitas vezes as pessoas associam só drogas só em comunidades mais carentes, não tem nada a ver com isso. Hoje a coisa está, infelizmente, está generalizada. Hoje ela está entrando em todas as pessoas que a gente nunca imagina, rapaz, fulano está dependendo de que fulano, rapaz, nunca que eu imaginava, não é por aí? Então, Assis, o ambiente da comunidade é um ambiente residencial. Então, lá não é um ambiente clínico, é um ambiente residencial, livre do uso de substância. Lá ele vai estar sendo acompanhado num ambiente residencial, tá entendendo? Sendo alimentado direitinho. Alimentação nas horas certas. Então, dormindo também na hora certa, que é uma coisa que desorganiza, né, no adicto, no usuário de substância, e desorganiza tudo. A questão da dormida, a questão da alimentação. Então lá ele vai ter essa reorganização com relação às normas e regras, que lá quando ele chega, o conselheiro, né, que a gente chama, o conselheiro terapêutico, já lê para ele as normas da instituição. Então ele assina, ele concorda, então ele vai concordar com aquilo ali. Tem um termo de assinatura. É o regimento interno que a gente chama. Então esse regimento ele vai ser lido logo na hora que ele chega. Se ele não concordar com as regras, ele não inicia. Então, nessas regras tem tudo, os horários, lá eles se acordam de 6 horas da manhã. Pode dormir, não quer levantar não, a não ser que esteja doente, né? Exato. Tem horário, acorda às 6 horas da manhã? De 6 horas. Hora de recolher. Já tem uma reunião ali, tem a higiene pessoal, depois já tem uma reunião. Aí de 8 horas o café, entendeu? Aí ali já vai para outras atividades, que eu vou falar um pouco mais na frente aqui sobre a rotina de lá da instituição. Então, como eu vinha falando, esse regime residencial ele é propício à formação de vínculos e à convivência entre os pares. Então, o vínculo que eles vão ter lá uns com os outros é o que vai fortalecer a caminhada deles. A convivência entre os pares no dia a dia, na instituição. Então, o apoio que a psicologia dá, o apoio que o serviço social dá, tirando documentos, se ele não tiver, um encaminhamento para um Bolsa Família, um encaminhamento para uma especialização na área de saúde que ele precisar, isso aí é só um apoio. Porém, a recuperação mesmo tem que vir dele. Com certeza. Ô Ramon, você está ligado no programa Acordando com as Notícias. Hoje eu bate-papo aqui com o Ramon Braz, ele que é o diretor da comunidade terapeuta Peniel, né? Ele com sua família, com seu pai, o Braz, né? O Braz aqui do Rio Grande. Eu sempre costumo dizer aqui o seguinte, essa instituição, como você falou, já tem 5 anos, mudou de nome e tal. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu digo, olha, no caso do seu pai, o Braz, não é porque é meu amigo não, é um exemplo, né? Claro, pai e filho, né? É um exemplo porque às vezes as pessoas pensam, né, que Braz, com esse esforço todo, alguém pensa assim, Braz deve ser uma pessoa rica lá em Petrolândia que está investindo nisso aí. Não, pessoa humilde, tem seu verdurão ali, trabalha honestamente, né, tem seu pequeno negócio. Então, isso é sempre bom a gente destacar, irmão. Porque eu sempre costumo dizer, inclusive em cima dessa matéria aqui que eu fiz, eu digo, olha, as pessoas gostam muito de compartilhar coisas ruins.
né? Acontece uma coisa ruim, todo mundo compartilha em grupos. E por que não compartilha uma notícia dessa? A comunidade terapeuta Peniel firma convênio com o Ministério da Cidadania para oferecer acolhimento gratuito na região. As pessoas deveriam também, a sociedade em geral, deveria também colaborar mais, valorizar mais, né? E compartilhe notícias igual a essa também, não só as ruins não. Então prossiga aí, Braz. Então, já que você citou aí no exemplo de meu pai, inclusive ele faz parte também da diretoria. Ele é o vice-presidente de lá, né, da comunidade. Pela misericórdia de Deus eu sou o presidente, né, até o dia que Deus permitir. E minha família também faz parte, está envolvida também nesse trabalho. Então é muito gratificante, né, a gente ter a própria família assim envolvida também junto. Vamos falar de número aqui, Braz, Ramon Braz. Hoje, quantos dependentes tem? E tem limite? Então, Assis, a comunidade terapêutica Peniel, ela tem hoje 30 vagas, né, lá. E quantas ocupadas? Então, o governo federal, através da Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, no caso a Senapred, que é como eu já falei, que é um braço do Ministério da Cidadania, financia 50% das vagas. Porque lá se trabalha por vagas, sabe assim? O governo diz, eu quero tantas vagas. Você tem que estar com o serviço pronto. Ele não quer... Você trabalha com quantas vagas? Quantas pessoas? Então, a gente tem 30 vagas, aí 30 leitos, né? No caso, 30 pessoas para 30 pessoas. Atualmente tem vaga para 30. Isso. Porém, 15, só 15 são pelo governo, né? Que é pelo governo. As outras 15 são vagas sociais, né? Vagas caridade, que a gente chama. Pessoas que estão aguardando também surgir uma vaga dessas 15. Atualmente, hoje, lá a gente tem 19 pessoas. E com vaga para 30? É isso? Pelo governo 15 e tem mais 4 aguardando surgir uma vaga. E ainda tem mais pessoas ligando em busca de mais vagas. Então, atualmente não tem vaga. Porém, se alguma pessoa que estiver ouvindo aqui... Você falou que tem 30 vagas e atualmente não tem vaga. Assim, como eu expliquei, 30 vagas a instituição, como um todo, né? Sim. Porém, do governo só é 15, financiado, que o governo só paga 15 vagas. Entendeu? Só financia 15. Dessas 30, por exemplo, a gente tem 30 vagas, né? Aí o governo só financia 50% da instituição. Os outros 50% fica para... Algumas instituições botam particular. 30 vagas é o limite? É, o total. É isso que eu particularmente não estava entendendo. Eu pensava assim, que era 30 vagas que ainda tinha, fora os que já estão lá. Não, é o total da instituição, né? Porém, o governo só financia 15, tá entendendo? Porque essas outras 15 fica... a direção que escolhe, se bota particular, ou caridade, ou gratuita, ou social, tá entendendo? Essas pessoas que estão na fila aí, você falou aí, estão esperando o quê? Documentação? Então, eles estão esperando alguma pessoa desistir. Como eu falei que é voluntário lá, aí o camarada faz o processo de adesão, faz a ficha, a gente coloca ele no sistema, porque existe um sistema, assim. É o CICT. É um programa de computador que a gente coloca todos os dados da pessoa, no caso do dependente químico, né? Todos os dados dele. E lá em Brasília eles estão sabendo que o camarada está aqui internado. Né? Então tem um processo diário de comunicação. Todas as pessoas que entram lá na comunidade para se internar, a gente tem que comunicar à Secretaria de Saúde, a gente tem que comunicar à Ação Social, Secretaria de Ação Social, através de um comunicado de acolhimento. O governo precisa dos números. O próprio sistema nesse exato momento, alguma família aí nos ouvindo, alguma pessoa aí que está querendo esse tratamento, no caso não tem a vaga nesse momento, mas pode ficar naquela fila, como é que é? Então, como eu falei que a gente tem 30 vagas, 15 pelo governo e 15 pela instituição disponível, sempre a gente bota, tá entendendo? Quando chega alguém precisando, a gente deixa lá aguardando, né? Mas a pessoa fica aguardando em casa ou lá? Internado. Legal. Participando do mesmo serviço, dos mesmos profissionais, comendo a mesma alimentação, porém não está no sistema, né? Entendi. Agora também com certeza os ouvintes aqui estão ouvindo e que estão assistindo também essa entrevista entenderam melhor ainda. Quer dizer que quem, nesse exato momento, se alguma família, alguma pessoa quiser procurar os trabalhos da instituição,
Você, Tem, a gente tem condições de acolher no momento. claro que não só chegar lá tal, já acolher, tem que passar por todo esse Tem que procedimento passar que você pelo já processo. explicou aí. Admissão, então, o que acontece? Essa pessoa que vai para lá, como eu falei que é voluntário, existe uma rotatividade muito grande. Então, uma pessoa que pode estar hoje lá, amanhã ele pode não estar, né? Como é que vocês, vamos dizer assim, agem para liberar aquela pessoa que já supostamente já estaria recuperada? Como é que é isso mesmo? Então, Assis, a gente costuma dizer que isso é uma fala da equipe, né? Estou falando aqui com um todo, que a gente faz muitas reuniões, inclusive a psicóloga é a mesma de quando abriu, a assistente social agora tem uma vasta experiência também nessa área. Então a equipe é bem alicerçada lá, é bem estruturada, e existe uma sincronia muito grande entre a equipe. Então, aquilo que eu estou falando aqui, se você for perguntar lá a uma psicóloga, ela vai estar falando a mesma linha. Se você for perguntar a assistente social, ela vai estar também falando a mesma linha. Então, a gente costuma dizer que quem dá alta ao paciente é ele mesmo. Então, se ele acha que ele já tem condições de ir para a rua, de voltar para a sociedade, de voltar para o trabalho dele, que a maioria são profissionais que estão lá. Se você vê lá, a gente tem motorista, pedreiro, encanador, a gente tem lá armador, a gente tem, já passou por lá, contador, entendeu? Então a gente tem, são profissionais, eles pintor, porém que no decorrer de sua vida, porém que no decorrer de sua vida ele contraiu uma doença, né? Que caiu no fracasso. Que a dependência química hoje ela é considerada como uma doença, um transtorno psicológico que foi reconhecida pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, está classificado lá no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, isso é uma doença, porém, tem tratamento, né? E é ele mesmo que tem que dizer quando quer sair, só que a gente tem um tempo, tá entendendo? A gente tem um tempo. O programa de acolhimento, que agora a gente vai falar um pouco sobre o programa de acolhimento, já que você entrou nesse detalhe aí, o programa de acolhimento ele tem as fases, né? Então, e foi o mesmo projeto que a gente mandou para Brasília, que foi aprovado, né? Então são 6 meses, o tempo, com as fases 2, 4 e 6. Porém, isso não quer dizer que ele vai estar pronto, vai estar curado. Não, vai depender dele. Se ele sair e seguir a orientação que a gente passou, que o programa passou, ele vai conseguir se manter limpo. Se não, ele vai retornar. Porque quem vai empatar dele chegar ali e usar uma droga? Quem vai empatar dele chegar ali e beber? Ninguém. Depende dele mesmo. Depende dele. Então a gente não vai andar, como é que eu posso dizer, servir de bengala na rua para o dependente químico. Não. A gente vai dar um empurrão, é tipo aqueles carros velhos, tem? Quando tá sem querer pegar, né? Exato. A gente junta um bocado de gente e dá um empurrão, depois que pegou, pronto. Vai embora. Então eu costumo citar essa frase aí, só um exemplo, né? Uhum. Então é tipo assim, a comunidade ela dá um suporte, dá um acolhimento para o camarada se desintoxicar, né? Da substância, é muito importante essa parte, assim, que é a parte da desintoxicação natural, através de medicação alguns, como eu falei que a gente tem a parceria com a Secretaria de Saúde e a Ação Social, a gente tem um posto de saúde, lá da Agrovila 1. Né? Da instituição? Lá do município. O posto de saúde é lá na Agrovila 1. Próximo à comunidade. O posto de saúde é da comunidade terapêutica? Não, o posto é posto de saúde do município. Do município, do né? SUS. É a parceria que você falou há Isso. pouco, né? Aí lá a gente tem algumas vagas, tá entendendo? Por semana. Então, por exemplo, toda quinta-feira eles têm dentista e médico, clínico geral, enfermeiro. Tá entendendo? Então, o camarada chega lá porque não é obrigação da gente cuidar de outras doenças dele, tá entendendo? A obrigação é o quê? A recuperação do álcool e das drogas, substância psicoativa. Porém, muitos chegam lá com problema de diabetes, insônia, outras doenças. Né? Aí vocês fazem um extra. Aí a gente já dá essa opção, porque é direito dele a saúde. É direito de todo ser humano, né? Participar dos programas do SUS. Então a gente deixa aberto. Então toda quinta-feira o que acontece? O assistente social faz um levantamento daqueles que estão precisando, eles mesmos que falam, por exemplo, não chega e diz, estou com o dedo doente, estou precisando ir para o dentista. Pronto. Aí ela organiza a assistente social, prepara a fichazinha, quinta-feira ele vai lá para o postinho, quem atende eles é o Dr. Neto,
lá que trabalha lá, né? Você conhece muito bem, né? Muito bem. Pronto, então atende ele lá, faz o procedimento de extração, limpeza, faz o serviço que tem disponível, ele vai acompanhado com o monitor, né? Praticamente assim, o posto de saúde é próximo à comunidade, eles andam pouco, então eles vão acompanhado, lá ele vai acessar esse serviço, que é direito dele, né? Porém com acompanhamento. E aí, pronto, ele vai tratar da questão da dependência química, do uso de droga e ainda vai tratar ainda do dente, se tiver um problema de insônia, exames e muito mais. Vocês estão fazendo ainda o extra, né? É. E é importante também ressaltar a parceria ali, né? Que você falou aí com o município, o postinho. Essa parceria a gente conseguiu através de reuniões que foram feitas com o secretário de saúde, na época era outra secretária, depois entrou o Pedro, agora Lívia, né? E ainda permanece ainda a parceria, até porque também, Assis, é um serviço disponível para a população do posto de saúde. Você sabe, né? Qualquer pessoa chega aqui e tem direito a acessar o médico, acessar o dentista, né? Lá também é dessa forma, eles têm direito também. E quando eles precisam de alguma especialização, a gente traz para aqui para a rua, tá entendendo? Se tanto pode ser particular, se for algum exame que não tenha na rede do SUS, aí a família paga o exame, daí a família dele paga o exame, ele faz. Por exemplo, a gente teve alguns casos lá, casos extras, algumas doenças que foram descobertas a partir de exames que foram feitos lá. O camarada tinha, por exemplo, uma DST mais séria, né? Uma doença sexualmente transmissível mais séria. E ele nem sabia. E quando ele foi lá, que o médico solicitou os exames, o doutor Giovanni, lá do posto de saúde, solicitou os exames, que chegou os exames, descobriu que o camarada tinha outra doença. Então o que foi que aconteceu? Já começou a tratar aquela doença ali através de medicamento, né? E esse medicamento é disponibilizado através da receita, a gente não tem estoque lá de medicamento, a gente só entrega aquilo que vem na receita, só a quantidade que está na receita e é manuseado pela equipe técnica, os responsáveis técnicos, que é assistente social e psicólogo. Ô Ramon, no caso, o paciente, que você não chama de paciente, você chama que falou nesse tanto aí. Na verdade lá, Assis, a gente chama de acolhido. Acolhido, né? O acolhido, ele tem um prazo para ficar lá? Tem. Como eu falei, Assis, o programa de acolhimento ele vai de até 6 meses. Até 6 meses. O governo também só financia 6 meses, que é o tempo máximo, né? 6 meses o governo vai financiar aquela vaga, ele vai ter material de limpeza, alimentação, profissionais, tudo gratuito. Você falou aí já. É tudo gratuito. E esse programa de acolhimento ele é executado por uma equipe multidisciplinar, né? Que vai de psicólogo, como eu já falei, assistente social, conselheiro, em dependência química, monitores, coordenadores, cozinheiro. A gente tem a equipe religiosa também, a parceria com as igrejas. A gente trabalha em parceria com a sociedade. Então a gente tem também o trabalho das igrejas, que é muito importante, que é onde entra a parte do desenvolvimento da espiritualidade. Né? É onde entra, num programa de acolhimento, tem esse ponto, né? Que é a parte do desenvolvimento da espiritualidade. A gente tem as atividades recreativas, que são aquelas de esporte, de cultura, da prática das atividades esportivas, do lazer. Então, tudo isso aí está englobado num cronograma diário de atividades. A gente tem também as atividades de promoção do autocuidado da sociabilidade. Né? Não, pelo que você falou aí, né, é algo aí fantástico, né? Fantástico aí, é algo do município de Petrolândia e região aplaudir de pé essa conquista de vocês aí. Bem, Ramon, algo mais a esclarecer? Fique à vontade aí, antes da gente encerrar aqui o bate-papo de hoje, fique à vontade aí, faça os esclarecimentos aí, se por acaso ainda não foi feito aí, pode ficar à vontade. Então, Assis, só para finalizar aqui com relação a esse programa de acolhimento, esse programa a gente trouxe, não foi eu que inventei isso, a gente trouxe de uma metodologia da FENOCT, que é a Federação Norte e Nordeste de Comunidades Terapêuticas, a qual a gente é afiliado, é uma federação lá do Piauí, tá entendendo? Então eles que faz a ponte entre as comunidades daqui do Norte e Nordeste e governo federal, né?
Inclusive tem vários deputados, tá entendendo? Deputados federais, senadores que é envolvido nessa causa. Então, tudo isso aí vem de lá, tem a política envolvida, né, Assis? Que para conseguir a liberação, esses deputados federais, eu não vou citar nomes aqui porque são muitos, e senadores que lutam por essa causa, né, que é a causa das comunidades terapêuticas do Brasil. Então, a FENOC, não posso deixar de falar aqui na FENOC, a qual é a federação que a gente é afiliada, eles que desenvolvem esses programas de acolhimento e enviam para as CTs. E a gente só faz colocar para funcionar aquilo que está previsto também na Anvisa, né? Na resolução 29 da Anvisa, que é o que dispõe do funcionamento, né? As regras, né? Assim, do CONAD, do Conselho Nacional de Drogas. Então a gente tem que seguir aquilo que eles mandam, tá entendendo? E quando a gente começa a botar em prática, a gente vê que surta um efeito. Porém, a estatística de recaída é muito alta, né? Assim, a gente vê pessoas que estavam lá na comunidade muito bem e quando sai aqui na rua não aguenta passar nem em frente a um bar, né? Não aguenta passar em frente a não aguenta passar perto de droga. Então isso aí é muito pessoal, né? E também tem aquelas pessoas que sempre tem aqueles que prosseguem sua vida, sua profissão, né? Isso, Eu conheço dos dois lados. A gente... Eu conheço pessoas dos dois lados. A gente tem aqui... a gente faz um trabalho aqui para... Eu conheço pessoas que estiveram lá, dos dois lados, pessoas que realmente aceitaram a recuperação e pessoas que infelizmente voltaram aqui. Então eu costumo dizer assim, que um dia que o camarada fica lá acolhido, livre de substância, é um dia que ele deu um sossego para a sociedade. Porque você sabe que a droga ela tem muitas coisas associadas, não é só o assunto distante, o papel de vocês, né, que ajuda muito o município, inclusive os trabalhos da Secretaria da Prefeitura. Porque tem